A agenda cheia nem sempre é sinal de bolso cheio, né? Muitas vezes a agenda tá lotada, mas quando você chegar lá no finalzinho do ano e ver que entregou todos os pedidos, você talvez olhe para trás e pense: o que eu fiz com o dinheiro, né? O que aconteceu? Porque eu trabalhei tanto, virei noites, costurei igual uma louca e não consegui ver o resultado do meu trabalho. Então, se isso já aconteceu com você, ou se você está passando por isso, né? Se está acontecendo agora, fica comigo nesse vídeo que eu quero te mostrar o porquê talvez isso está acontecendo com você. Tudo bem com você? O meu nome é Gisele e esse aqui é o Ateliê Mundo do Tutu. Sejam bem-vindos. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar o porquê que às vezes a gente tem a agenda cheia, mas o bolso tá vazio, né? A gente trabalha e não vê o resultado do nosso trabalho. E isso já aconteceu muito comigo, então vou falar aqui de experiência própria, né? Por experiência própria, e talvez isso esteja acontecendo com você ou já aconteceu. Então eu quero te mostrar aqui alguns pontos que você precisa levar em consideração para que isso não aconteça mais, e se está acontecendo, para que você consiga corrigir algumas coisas aí, ajustar algumas coisas, e aí você vai começar a ver o dinheiro no final do mês. Então, se você gosta de conteúdo assim, já fica comigo nesse vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal, já ativa o sininho das notificações e deixa o seu like pra mim. Sejam bem-vindos ao Mundo do Tutu, o meu nome é Gisele. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre alguns erros que você pode estar cometendo e que pode estar fazendo o seu dinheiro simplesmente evaporar e você não está vendo a cor do seu dinheiro no final do mês. E esses erros podem ser corrigidos, então a ideia aqui é sempre te ajudar. Então, o primeiro erro que você pode estar cometendo é aceitar todo tipo de serviço que aparece, querer fazer tudo ao mesmo tempo, querer costurar um pouco de tudo. E eu entendo perfeitamente que no começo a gente acaba fazendo isso, até por não ter muito cliente, por não ter uma demanda grande, a gente acaba aceitando tudo que aparece exatamente para tentar, né, se encontrar ali num nicho e tentar ganhar dinheiro de alguma forma e tentar ter a agenda cheia. E eu entendo, isso é perfeitamente normal, isso acontece, né, com todo mundo. Mas você precisa entender aos poucos que quando você faz de tudo um pouco, fica muito difícil você se tornar referência em alguma coisa. E aí, quando você não se torna referência em alguma coisa, as clientes que vão aparecer para você, elas vão estar sempre buscando o menor preço. Então, elas vão estar sempre te comparando com a fulana que faz mais barato, com a ciclana que faz mais rápido. E aí, você fica no meio aí dessa concorrência toda e não se destaca. E por você não se destacar em alguma coisa, acaba ficando muito mais fácil as pessoas compararem o seu trabalho com o de outras profissionais. Então, eu faço barra, eu faço pano de prato, eu faço necessaire. Mas a fulana também faz, a fulana cobra menos, a fulana isso, a fulana aquilo. Então você fica ali num comparativo, as pessoas te comparam, entende? As clientes vão te comparar. Elas não vão fazer questão que seja você que faça o trabalho para elas. Pode ser qualquer uma. Então, para elas, assim, é independente. Elas vão atrás do preço, vão atrás do prazo. Então, acaba que você não consegue ganhar muito, não consegue pôr um preço mais justo no seu trabalho, porque tem muita gente que faz de tudo. Então, você não se destaca aí nesse meio. Quando você se especializa em algo, se torna referência em algo, você acaba sendo a costureira que faz uniformes, a costureira que faz necessaire, a costureira que faz figurino de balé. Então você se torna a especialista em algo. E você sendo uma especialista em algo, as pessoas naturalmente vão te procurar quando precisarem daquele serviço. Então, por exemplo, você faz uniformes. Quando alguém precisar de um uniforme, vai saber que você é a referência, é a pessoa que faz o uniforme mais bem feito que ela conhece. Então, ela vai te procurar. E isso gera muito mais valor para o seu trabalho, você consegue cobrar mais caro por isso, porque você é uma especialista naquele assunto. Ela sabe, a cliente ela tem convicção, certeza que com você vai dar certo o que ela quer fazer, né, o projeto que ela tem em mente. Então, eu sempre vou bater nessa tecla, você precisa ter um nicho definido. Seja qual for. É reforma de roupa, então você é especialista em reforma de roupa. Eu faço tapete de crochê, então você é especialista em tapetes de crochê. Né? Independente do seu nicho,
seja uma referência, seja especialista nessa área. Eu sei que é uma situação assim difícil, né? Quando a gente está começando, a gente começa a dar tiro para todo lado, né? A gente quer abraçar o mundo e o importante é vender. Eu entendo isso, já passei por isso também. Mas é importantíssimo que você entenda a necessidade de você buscar um conhecimento em um nicho específico, se tornando especialista naquele nicho, naqueles produtos, e aí sim você vai ver que o seu trabalho vai ser muito mais valorizado. Porque quando você é especialista, a percepção de valor do seu produto aumenta muito. A sua cliente, ela passa a pagar aquilo que o seu trabalho realmente vale. Ela não vai ficar pechinchando o preço, ela não vai ficar atrás de desconto, porque ela sabe que você é especialista, que você pode fazer a peça do jeitinho que ela sonhou, do jeitinho que ela quer. Então, ser especialista agrega muito valor no seu trabalho. Segundo erro muito comum é você não saber cobrar pelo seu trabalho. Então, muitas vezes as pessoas elas procuram cobrar apenas pelo material gasto, né? E aí ela coloca ali, se eu gastei R$ 100, eu vou cobrar 200. Né? Então, ela coloca ela chuta um valor, né? Ela dá um chute ali de quanto é que ela quer ganhar por aquele trabalho. Mas muitas vezes não leva em conta os seus gastos fixos mensais, não leva em conta os seus gastos variáveis, não leva em conta a sua hora de trabalho, ela não leva em conta também o conhecimento que ela lutou, ela estudou, ela foi atrás para conseguir aquele conhecimento técnico, para desenvolver aquele trabalho. Então, assim, muitas coisas têm que ser levadas em conta na hora de calcular um preço. Não é só chutar ali um valor, vou multiplicar aqui, sei lá, eu vou gastar R$ 20 de material, então eu vou fazer vezes 3, vou cobrar esse valor aqui e tá ótimo. Não é assim que funciona, por isso que talvez você não está vendo dinheiro aí no seu ateliê, porque você está calculando o valor, o custo, né, de uma forma errada. Você está calculando ali no chute, na sorte ali, né, de quanto você quer ganhar naquele produto. E você não está levando em conta muita coisa importante. Aí você trabalha, e às vezes aquele pedido demora muito mais tempo do que você havia planejado, e aí no final das contas você vê que trabalhou tanto, e não viu o dinheiro simplesmente, né, foi pouco, não deu, foi insignificante perto do tanto que você trabalhou naquele pedido. Então aprenda a calcular o valor da sua hora trabalhada, a calcular os seus gastos fixos de todo mês, né? Calcular também os variáveis, calcular tudo isso, né? Levar tudo isso em conta. Eu até tenho uma planilha de precificação, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. É um curso, na verdade, né, de precificação, onde eu dou algumas aulas também. Então eu vou deixar o link para você, caso você queira conhecer esse curso de precificação, que inclui uma planilha do Excel, onde você coloca ali todos os seus valores e ali vai sair no final por quanto você deveria cobrar aquela peça que você quer fazer. Outro erro comum é ter medo de cobrar. E aqui é uma questão muito emocional. Às vezes você tem medo de falar para a cliente o valor real que você quer cobrar. Às vezes você até já fez o cálculo, você sabe exatamente quanto tem que cobrar. Talvez você, por exemplo, quer cobrar R$ 500 em uma peça. Aí você fala assim, não, mas ninguém vai querer pagar esse valor. Tá muito caro. Aí vem uma cliente e você, ao invés de falar, essa peça custa R$ 500, você mesma já dá o desconto sem a cliente nem pedir. Você já fala, não, é 500, mas eu vou falar para ela 450. Então, assim, você já perdeu R$ 50 aí sem a cliente nem pedir desconto. Então, você tem aquele medo de falar o valor real da sua peça, do seu trabalho. Então, assim, isso é uma questão muito emocional. Então, assim, não tenha medo de cobrar. Você sabe o quanto vai custar os materiais, você sabe quantas horas você vai ter que trabalhar para fazer esse pedido, você sabe quanto do seu tempo você vai dispor, do conhecimento que você buscou adquirir, dos cursos que você já fez de capacitação para você aprender a desenvolver essa peça. Então, coloque tudo isso em conta, né? Não tenha medo de passar isso para cliente. Seja firme. Seja uma pessoa que se posiciona,
que sabe o quanto custou, o quanto vale o seu trabalho. Então passe essa confiança para a cliente, mostre para ela que você, como eu falei lá no primeiro tópico, né, que você é uma autoridade, você é especialista naquilo, que o trabalho que você faz é um trabalho bem feito, tem um acabamento muito bom, os materiais são de qualidade, que você não usa qualquer material, não é o mais barato que você vai usar, mas são materiais bons. Então a sua peça, ela vale tudo que você está cobrando, vale cada centavo. Então passe isso para a cliente com autoridade, mostre para ela que você entende do assunto. E aí quando você falar o preço real que você vai cobrar, a cliente ela já vai ter entendido que sim, você é uma autoridade naquilo, você sabe do que você está falando. Então por isso você cobrou aquele valor. E ela com certeza, ela vai ver que realmente vai valer a pena ela investir aquele valor que você está pedindo. O tipo de cliente que você quer é aquele cliente que valoriza o seu trabalho, certo? Então você tem que começar também a se valorizar e a mostrar a sua autoridade naquele assunto. Outro erro é não tratar a sua empresa como se fosse um negócio. Então, às vezes, por você costurar em casa, né? Eu não sei se você costura em casa, mas a maioria começa costurando em casa. E aí, por costurar em casa, pensa, é só uma renda extra, é só um dinheirinho que vai entrar a mais. E acaba tratando isso como se fosse um hobby, um passatempo, né? E na verdade, se você quer viver do seu ateliê, independente do nicho, mas se você quer viver do seu ateliê, você tem que tratar isso como um negócio. Então, anotar o que entra, o que sai, quanto de material você gastou, você comprou, né? O que você comprou para repor estoque. Anote tudo, tenha tudo organizado, quanto você vendeu, quanto você recebeu, quanto que ficou para receber, né, de uma cliente ou outra. Trace metas, quanto você quer receber por mês, qual é o seu objetivo. Esse mês eu quero fechar o mês com X em vendas, né? Então trace objetivos para que você consiga ver que o seu ateliê, o seu negócio é uma empresa. Ainda que seja só você que trabalha nela, não importa, é uma empresa. Você não quer viver do seu ateliê? Então trate isso como um trabalho realmente. O ateliê pode ser pequeno, pode ser você, uma mesa e uma máquina em cima. Não tem problema, não é o tamanho do ateliê que faz a diferença. A diferença é a mentalidade. Você tem que mudar a sua mentalidade, a sua forma de enxergar o seu negócio. Porque se você tratar o seu ateliê como um hobby, você vai cobrar também como se fosse um hobby. Mas quando você trata a sua empresa como um negócio, você começa a entender o valor dela, você começa a entender quais produtos são mais lucrativos para você fazer, quais produtos você tem mais interesse em vender, são mais rápidos para você confeccionar, qual vale mais a pena você investir, ou qual até mesmo não vale nem a pena você fazer. Então, quando você começa a tratar a sua empresa como uma empresa mesmo, né, o seu ateliê como uma empresa de verdade, tudo isso começa a vir à tona, você consegue abrir os olhos para isso, muda a sua maneira de enxergar o seu negócio. E aí você começa a colocar na ponta do lápis realmente, e aí sim você começa a ver o lucro do seu negócio. E o último erro aqui que faz muita gente não ver a cor do dinheiro é não investir em conhecimento. Parece contraditório, né? Eu vou gastar num curso, vou investir em alguma coisa e vou perder dinheiro, não vou ganhar. Mas na verdade é o contrário, né? Porque quando você investe em conhecimento, você se capacita, você melhora e você pode cobrar mais caro pelo seu trabalho. Então isso aí acaba fazendo muita diferença no final. Aprender técnicas novas, coisas diferentes, coisas que vão melhorar o seu trabalho, isso vai fazer total diferença no seu ateliê. E foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Quando eu aprendi, desenvolvi as minhas técnicas, comecei a fazer as peças de tutu bandeja, de figurinos de balé. Antes, né, eu comecei ali fazendo só um tutu ou outro, atendi até algumas escolas, mas sempre naqueles tutus básicos. E quando eu me aperfeiçoei, desenvolvi, melhorei, cresci ali no meu negócio, comecei a fazer tutus mais elaborados, figurinos mais elaborados. Aí sim eu comecei a poder vender também mais caro, atender clientes mais exigentes também. Então você começa a se especializar, você abre um outro universo para você, um novo mundo, né, se abre para você. E aí você começa a ver que ganhar dinheiro costurando não é tão difícil assim.
O difícil é que você precisa se diferenciar no meio da multidão. Tem muita gente que costura, mas você precisa ser especialista em algo. Seja no que você fizer, né? Não só na costura aqui, mas seja um bordado, seja um crochê, um ponto cruz, um tricô, pintura, qualquer coisa. Você precisa se diferenciar da multidão, né? Não dá para você fazer o que todo mundo está fazendo. Você precisa ter ali o seu diferencial, fazer algo que vai mudar ali a maneira também das clientes te enxergarem. Então, investir em conhecimento te dá tudo isso, né? Faz você crescer, faz você melhorar, os seus acabamentos melhoram, o seu modo de modelar melhora, a sua costura melhora, o jeito como você faz uma embalagem melhora. Então, o conhecimento, ele nos leva a um novo patamar. E isso aí faz o seu ateliê com certeza crescer e você vê o seu dinheiro no final do mês. Então, se você trabalha muito e não está vendo a cor do seu dinheiro, talvez alguns desses pontos que eu falei aqui no vídeo podem te ajudar. E eu espero muito ter te ajudado de alguma forma, né? Talvez seja o caso de você analisar alguns desses pontos, ver se você está sabendo cobrar corretamente, ver se você está levando em conta não somente o gasto com o material em si, mas também e principalmente a sua hora de trabalho. Se você está cobrando corretamente ou não, se você está também se especializando, né, se tornando uma costureira melhor, uma artesã melhor, se você está se diferenciando aí do mercado, você está tratando o seu ateliê como um negócio de verdade ou se você está tratando ele apenas como um passatempo, um hobby, porque uma coisa é certa, o dia tem 24 horas para todo mundo, então você não vai conseguir continuar pegando mais encomenda, aumentando as horas que você trabalha no seu dia, porque chega uma hora que você se esgota, você se cansa e aí você acaba, né, desistindo de tudo. Então não é o caminho, né? Pegar mais encomendas, mais, virar noites e noites trabalhando, não é o caminho. Eu já fiz isso e com certeza eu posso te afirmar que não é o caminho, né? Por experiência própria, né? Eu já fiquei quase louca virando noites e noites costurando, até que eu entendi que na verdade o que eu precisava fazer era aumentar o valor da minha hora de trabalho e não aumentar os pedidos na minha agenda. Então, por isso que eu posso dizer com propriedade que nem sempre ter uma agenda lotada é sinal de ter dinheiro no bolso. Muitas vezes ter a agenda lotada significa que você está um pouco sobrecarregada às vezes, né? Tentando ao máximo ganhar dinheiro, mas você não está levando em conta o valor da sua hora trabalhada. Então, valorize a sua hora de trabalho, tenha isso em mente, a sua hora de trabalho é o que mais custa. O que mais custa não são os materiais que você usa, mas é o seu tempo para confeccionar uma peça. E eu queria saber de você, o que disso tudo aqui que eu falei, o que você precisa melhorar, qual é o ponto que você notou que precisa ter mais atenção, comenta aqui embaixo para mim que eu vou gostar muito de saber. E se você gosta de conteúdos assim, então já me segue aqui no canal, já ativa o sininho das notificações e também já deixa para mim o seu like e de repente compartilha esse vídeo aí com uma amiga que você pode ajudá-la com certeza. Se você quer se especializar mais no nicho de balé, aprendendo a fazer tutus, figurinos de balé maravilhosos, profissionais, então já se inscreve lá no meu curso Método Tutu Lucrativo. Eu vou deixar o link aqui embaixo e vou deixar também outros links para você me conhecer lá no Instagram, para você me acompanhar e também conhecer o nosso site, a nossa loja virtual. E por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, um super beijo pra você, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!